Tá compartilhando? Estão vendo? Tudo certo? Sim. Tá. Sim. A aula passada, na verdade, a gente não chegou a falar sobre os eletroscópios, né? Então, o que estava lá, que vocês viram, foi um spoiler, né? Não vale ainda, tá? Então, eu vou conversar com vocês depois sobre isso. E não é só até o dia 7, né? Como o dia 7 é hoje, e eu sei que a maioria não fez, eu vou prorrogar o prazo, tá? E aí a gente vai discutir quanto que vai valer isso, não vai ser mais só um ponto extra, eu vou valer como sendo uma avaliação do trimestre, e aí a gente fala já em seguida sobre isso, tá? A aula passada, então, nós discutimos os processos de eletrização, certo? E aí tem 3 tipos de eletrização, né? Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Então, a eletrização, por atrito é aquela que a gente vai esfregar, né, atritar um objeto de um material com um objeto de outro material, e quando a gente faz isso, só um pouquinho, e quando a gente faz isso, um objeto vai ser carregado positivamente e o outro objeto fica carregado negativamente. Por que isso acontece? O que faz com que isso aconteça? Quando a gente faz esse ato de atritar os dois materiais, os átomos dos dois materiais, dos dois objetos, eles ficam tão próximos que vai haver transferência de elétrons de um objeto para o outro objeto. Esse processo de eletrização por atrito é chamado de triboeletrização também. Quem que vai ceder elétron? Quem vai ceder elétron são aqueles materiais que têm mais facilidade de liberar elétrons. Quais são esses materiais? São aqueles que têm os chamados elétrons livres. Lembram que eu falei sobre isso? Esses elétrons livres são os elétrons que eles ficam mais fora da camada do átomo, mais longe do núcleo, então a atração do núcleo com esses elétrons das camadas mais distantes, ela é menor. E aí, esses elétrons mais longes, eles conseguem ficar livres para se movimentar por todo o objeto. E aí, quando eu atrito um objeto com outro, esse elétron que está mais livre, mais solto, ele consegue se desprender do material e passar para o outro material, ok? Então, o material que perde elétrons, ele fica carregado negativamente, e aí o material que perde elétrons fica carregado positivamente, e o material que recebe esses elétrons fica carregado negativamente, ok? Entendido a eletrização por atrito, que nós falamos na aula passada, tudo tranquilo? E aí, através das experiências, né, foi estabelecido essa tabela, que é chamada de série triboelétrica. Quando a gente pega esses objetos de 2 a 2, o que está em cima, o que vem primeiro fica carregado positivamente, o que vem em seguida fica carregado negativamente. Então, por exemplo, se a gente pega pele de gado e âmbar, a pele de gado vai ficar carregada positivamente e o âmbar vai ficar carregado negativamente. Ok? Até aí, entenderam como funciona o processo de eletrização por contato? Eu tenho uma dúvida. Oi? Então, das experiências que tu tá falando, é aquela que você passa a régua no cabelo e depois no papel, isso aí? Ah, bom. Isso. Entendi, então. Obrigada. Isso. É desse processo, aquele que a gente esfregou o balão com o papel, com o cabelo, lembra? E aí depois o balão consegue atrair os pedacinhos de papéis lá. Por que isso acontece? Houve uma transferência de elétrons ou do cabelo para o balão, ou do balão para o elétron, e aí os dois ficaram carregados, né? O meu cabelo ficou carregado e o balão ficou carregado. Um positiva e um negativamente. Ok? Era essa a tua dúvida? Sim, prof. Eu só queria confirmar. Beleza. Então tá, e aí falamos de eletrização por contato. Então, a eletrização por contato, ela acontece
principalmente nos condutores, tá? Então, quando eu tenho um condutor A e um condutor B, vamos supor que eu tenho inicialmente um condutor A que está carregado negativamente e o condutor B neutro. Por que esse processo de eletrização por contato vai acontecer nos condutores? Porque eles conduzem bem a eletricidade. Então, quando eu encosto um objeto que está carregado, um outro que está neutro, vai haver troca de cargas desse objeto carregado para esse objeto neutro. Por que isso acontece? Porque todo esse objeto está carregado negativamente, ou seja, está carregado com a mesma carga. Quando a gente tem cargas iguais, elas se afastam, elas se repelem. Então, se eu encontro um outro objeto para onde ele consegue fugir, é isso que os elétrons vão fazer, entenderam? Então, eles estão aqui, tem várias cargas do mesmo sinal, eles querem se repelir, eles querem se afastar, mas não tem para onde eles ir. Quando aparece um outro objeto que eles conseguem fugir para lá, é isso que eles vão fazer. Alguns elétrons vão fugir para esse outro corpo. Aí, dessa forma, os dois objetos vão ficar carregados negativamente. Lembrando que, um ponto importante, a eletrização, ela depende da dimensão do objeto. Então, esse objeto que tem uma dimensão maior, ele vai ter mais cargas do que esse objeto que tem uma dimensão menor, ok? Essa é a eletrização por contato. Esse contato pode ser direto, eu posso encostar os dois objetos, ou pode ser através de um fio condutor, onde o fio vai fazer a condução dos elétrons de um objeto para o outro, ok? E aí, um ponto importante que eu acabei não falando ali, né, mas a gente falou na aula passada, é o princípio da conservação da carga elétrica, né? Num sistema isolado de corpos eletrizados, a soma algébrica das cargas de todos os corpos permanece constante. Ou seja, quando eu tenho o processo de eletrização por atrito lá, a quantidade de elétron que um perde é o que o outro ganha, mas no total continua a mesma, ok? Ali nesse processo de por contato, de eletrização por contato. Também, ok? Também vai acontecer isso. A quantidade de carga que eu tinha inicialmente no total, ela vai continuar igual, ela só vai ser distribuída entre os dois condutores, ok? Claro isso, a conservação da carga elétrica, ela é mantida, existe esse princípio da conservação da carga elétrica, ela não é criada nem destruída, ela só vai ser transferida de um objeto para o outro. Ok? Tudo bem até aí? O mesmo vai acontecer, né, na eletrização por contato, se a gente tiver carga positiva também, certo? E aí, o que acontece quando a gente tem um contato entre um condutor eletrizado e a Terra? A Terra, ela é um condutor, tá? Pelas propriedades da Terra, ela é um condutor. E aí, qualquer objeto carregado que tenha contato com a Terra, esse excesso de carga vai automaticamente para a Terra, ok? Por que isso vai acontecer? Como eu falei, como acontece nesses condutores aqui, quando a gente tem as cargas iguais, ela tende a se afastar, certo? Então, se eu encontro um outro objeto que eu consiga fazer essa transferência, as cargas vão ser transferidas. Como a Terra é um condutor, quando a gente conecta um condutor carregado, que está lá com excesso de carga para a Terra, esse excesso de carga vai para a Terra. E como a quantidade de carga depende da dimensão, como a Terra é muito maior do que qualquer outro objeto, toda essa carga extra vai automaticamente para a Terra, ok? Por isso que quando a gente vai fazer alguma instalação, a gente precisa fazer o fio terra, né? Precisa aterrar o teu sistema, para que ele não fique carregado, ok? Muito bem, então aqui tem um exemplinho, né? Se eu ligo um condutor carregado com a Terra, se ele é negativo, esse excesso de cargas negativo vai passar para a Terra, e aí o corpo fica neutro novamente, e se o corpo está carregado positivamente, elétrons saem da Terra para equilibrar essas cargas positivas, e novamente o corpo fica neutro, ok? Esse símbolo aqui, de um risquinho e 3 risquinhos, um risquinho vertical e 3 horizontais, representa a ligação com a Terra, e qualquer objeto que faça essa ligação entre um condutor e a Terra é chamado de fio terra, né? Pode ser o corpo humano, pode ser o ar, pode ser um fio mesmo, pode ser algum metal. Ok? Tudo bem até aí? Sim?
Sim. E aí o outro processo de eletrização é a eletrização por condutor, por indução, desculpa. Então, também vai ser entre condutores, só que agora eu não vou encostar os condutores, eu só vou aproximar. Então, vamos supor que eu tenho um objeto carregado B, um corpo B carregado negativamente, e eu aproximo ele. Opa, meu mouse aqui foi. E eu aproximo ele de um corpo neutro. O que, que vai acontecer? Cargas opostas se atraem, né? Então, quando eu aproximo esse objeto que está negativo de um objeto neutro, eu não vou encostar. Então, quando eu encosto, há transferência, certo? Se eu não encosto, não há transferência, só há uma indução. Então, que indução que vai ser? Como isso daqui é negativo, as cargas positivas desse objeto, elas vão vir para frente, para ficar mais próximas dessas cargas negativas aqui, para se atrair. E as cargas negativas desse objeto, elas vão ficar voltadas para a face oposta, elas vão se repelir. Ok? Então, nesse objeto aqui, a parte da frente vai ficar positiva, porque as cargas positivas vão estar querendo ir para as cargas negativas, e as cargas negativas desse objeto, elas vão ficar afastadas, então elas vão ficar na parte de trás, ok? Esse corpo A, ele não fica carregado, só há uma indução, só há como é que eu falo? Uma redistribuição das cargas que já possui esse objeto, ok? Tudo bem até aí? Muito bem. Então, esse processo é chamado de indução eletrostática. Quem induz a eletrização é chamado de indutor. Quem sofre a indução é chamado de induzido. Ok? Agora, quando eu ligo o condutor à terra, o que, que vai acontecer? Quando eu faço o mesmo processo, aproximo o corpo carregado de um corpo neutro, aí há essa redistribuição das cargas, há uma redistribuição das cargas, e aí eu ligo na Terra. O que, que vai acontecer? Se eu ligo na Terra, esses elétrons que estão querendo se afastar, eles vão ter para onde se afastar. Então, eles vão fugir do objeto. E aí, se eu desligo da Terra e afasto esse objeto carregado negativamente, esse corpo A fica carregado positivamente, porque perdeu elétrons para a Terra. Ok? Conseguiram acompanhar? Se eu não faço a ligação com a Terra, o objeto não fica carregado, só há uma redistribuição das cargas dele, ok? Se eu ligo na Terra, aí ele vai perder as cargas que têm o mesmo sinal desse corpo carregado, e aí ele vai ficar carregado no sinal contrário, da carga contrária, ok? Conseguiram acompanhar isso? Sim, Sim. tranquilo? Beleza. Então, sempre que eu ligo um indutor, sempre que eu ligo um condutor à terra, o condutor vai ficar carregado com a carga oposta do objeto que eu aproximei, certo? Se esse aqui que eu estou aproximando é negativo, o corpo fica positivo, se ele é positivo, esse aqui fica negativo. Oi? Os prótons, então, eles são fixos, só os elétrons. Isso, só quem consegue se movimentar, isso, só quem consegue ir de um lugar para o outro, quem faz a movimentação são os elétrons, isso aí. Os prótons, eles estão fixos no núcleo, né? Aí. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar em indução, eletrização por indução, quando a gente tem dois condutores. Então, o que vai acontecer quando eu tenho dois condutores e eu aproximo um objeto carregado? Então, nesse caso aqui, eu estou aproximando um objeto positivo. Então, como eu falei lá no caso anterior, a carga oposta vai ficar para frente para tentar se atrair, porque vai ser atraído por esse corpo carregado, ok? Então, se esse corpo é positivo, as cargas negativas vão ficar desse lado aqui. E as cargas positivas vão para o lado mais afastado. Então, elas ficam aqui atrás. Essas cargas positivas e negativas são dos dois objetos. Então, todas as cargas negativas do B e do A vão ficar nessa região da frente do A. E todas as cargas positivas do A e do B vão ficar na região afastada daquele objeto, na região de trás do B. Ok? Conseguiram entender?
Quando eu afasto os dois objetos e o condutor, o objeto mais afastado fica carregado positivamente e o mais próximo fica carregado negativamente, ok? É o que a gente tinha aqui anteriormente, né? Todas as cargas negativas vão ficar nesse aqui e todas as cargas positivas vão ficar nesse aqui. Quando eu afasto, isso continua. Esse aqui fica carregado positivamente e esse aqui negativamente, ok? Muito bem, aí fizemos exemplos e tinham ficado... Opa! E aí tinham ficado exercícios, certo? Fizeram? Aquele lá que era da 1 a 7? Isso, dá 1 a 7. Muito bem. Eu não consegui fazer a 6 e a 7. Nem eu, só fiz até o 5. Mas, olha, então vamos lá mostrar aqui os exercícios e a gente vai corrigir, tá? Vamos discuti-los. Tá pequeno, né? Dá para enxergar bem? Sim. Sim. Alguém quer ler a questão 1? Posso ler? Pode. Considera as afirmações. Um corpo, ao ser eletrizado, ganha ou perde elétrons. 2. É possível eletrizar uma barra metálica por atrito, segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material semicondutor. 3. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão plástico com lã, e, consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas elétricas do mesmo valor absoluto e naturezas sinais opostas. Aponte as afirmações verdadeiras. Tá, então vamos analisar uma a uma. Questão item 1. Um corpo, ao ser eletrizado, ganha ou perde elétrons. É isso que acontece? Sim. Sim. Sim, então 1 é verdadeira. 2, é possível eletrizar uma barra metálica por atrito, segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material semicondutor, verdade? Não. Não. O que vai acontecer se você ficar segurando um objeto carregado? Vai tomar um choque? Vai tomar um choque. Por que isso vai acontecer? Porque você está ligado na Terra e aí você vai fazer a transferência, vai haver uma transferência desse objeto através de você para a Terra, por isso que você leva o choque. Ok? Então, a 2 é falsa. 3, estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã e, consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas elétricas de mesmo valor absoluto e natureza e sinais opostas. É o que acontece, né? Se eu atrito dois objetos, seja um bastão de plástico com lã ou seda com plástico, né? É isso que vai acontecer. Um vai ficar carregado positivamente e o outro negativamente. Então, as afirmativas corretas são 1 e 3. 1 e 3. Muito bem. Alguma dúvida dessa questão? Opa. Tranquilo, né? Então, entenderam os processos de eletrização, entenderam como que acontece quando um corpo fica carregado, né? Questão 2, alguém quer ler? Atritando vidro com lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã positiva. Qual o sinal da carga elétrica adquirida pelo vidro quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, respectivamente? Eu coloquei positivo e positivo. Tá. Positivo, positivo? Tá, então vamos lá. Com essa questão, a gente consegue construir uma série triboelétrica, né? Ele está dizendo que quando eu atrito vidro e lã, o vidro fica positivo e a lã negativo. Então, primeiro vem o vidro e depois vem a lã. Se a gente for
construir uma série triboelétrica, tá? Aí, se eu atrito o algodão e o enxofre, o algodão fica positivo, então o algodão vem antes, e depois vem o enxofre. Isso? Vidro, lã, algodão, enxofre. Agora, ele está perguntando, se eu atrito vidro e algodão, eu quero saber que carga que vai ficar, qual o sinal da carga elétrica adquirida pelo vidro. Então, se eu pego vidro e algodão, o vidro vem antes do algodão, certo? Então, o vidro vai ficar carregado positivamente. E se eu pego vidro e enxofre, o vidro também vem antes do enxofre, então também vai ficar carregado positivamente. Conseguiram acompanhar, entender a questão? Sim. Sim? Beleza. Então, se eu pego vidro e algodão, fica positivo, porque o vidro vem antes do algodão. E se eu pego vidro e... Ai, como é que eu vou fazer aqui? Enxofre, também vai ficar carregado positivamente. Certo? Alguma dúvida dessa questão? Não? Sim, prof, eu não entendi. Tá, então vamos de novo lá. Ele está dizendo que quando pega vidro e lã, o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Então, se a gente for construir uma série triboelétrica, como aquela que eu apresentei lá na aula, nos slides, sabe? Quem vem primeiro fica carregado positivo, quem vem embaixo, quando eu pego de 2 em 2, fica carregado negativo, certo? Então, entre o vidro e a lã, quem que fica na frente? O vidro. E depois a lã, entendeu? Aí ele diz que ele pega algodão e enxofre. E o algodão fica positivo. Então, nós vamos ter algodão e depois enxofre. Ok? Aí ele diz, se eu pego vidro e algodão, qual é a carga do vidro? O vidro vem antes, certo? Entendeu aquela série triboelétrica que a gente mostrou lá? Os materiais, se eu pego de 2 em 2 naquela série lá, quem vem primeiro fica carregado positivo, quem vem embaixo fica carregado negativo. Acho que você não está me vendo, né? Peraí, deixa eu abrir a câmera. Professor, naquela que tinha no slide lá, a série triboelétrica não tinha o enxofre lá, daí me perdi um pouco. Sim, mas por isso que ele dá essas informações no problema, para nós construirmos essa, entendeu? Aham. Nós que vamos construir essa série. Ele diz que pega o vidro e a lã. O vidro fica positivo e a lã fica negativo. Então, significa que o vidro vem primeiro que a lã, certo? Então, eu escrevi aqui, vidro, depois lã. Aí, quando eu pego algodão e enxofre, o algodão fica positivo e o enxofre fica negativo. Então, o algodão está na frente do enxofre, ok? Agora, se eu pego algodão, ele está dizendo ali, né? Se o algodão for atritado com a lã, algodão e lã, o algodão fica negativo. Então, o algodão está embaixo da lã, entende? Quem vem em cima fica carregado positivo, quando eu pego de 2 em 2. Então, vidro e lã. Vidro fica positivo, lã fica negativo. Certo? Aí ele está perguntando, se eu pego vidro e algodão, qual é a carga do vidro? Como o vidro vem antes do algodão, o vidro fica positivo e o algodão fica negativo, ok? E quando eu pego o vidro e o enxofre, também, porque o vidro vem antes do enxofre, certo? Conseguiram acompanhar? Essa série triboelétrica a gente está criando através desse problema, com as informações que ele dá, ok? O objeto que vem primeiro
fica carregado positivamente, o que vem depois é negativamente. E se eu pego de 2 em 2, né? Se eu pegar o vidro e a lã, vidro fica positivo, lã fica negativo. Se eu pego lã e algodão, a lã fica positivo, o algodão fica negativo. Ok? Conseguiram acompanhar agora? Ficou mais claro ou não? Professora, Agora sim. o Lucas tá tentando entrar e ele não consegue. É que é o João que precisa aceitar. Deixa eu pedir para ele lá. Certo? Questão 3? Ficou mais claro agora ou não? Sim? Podemos passar para 4? Não é a 3 agora, prof? Não sei. Deixa eu ver aqui. Sim, é a 3. Foi a 2 agora que eu li. Falamos a 2 agora. Tá, então vamos passar para 3. Tudo bem na 2? Opa. Questão 3, alguém quer ler? Posso? O João disse que já aceitou o Lucas. O Lucas tá aí? Quem que ia ler? Posso ler? Pode. Depois de caminhar. Desculpe. Depois de caminhar arrastando os pés sobre um tapete, podemos tomar um pequeno choque se tocarmos de uma maçaneta metálica. Por que isso ocorre? E aí? Por quê? Já fizeram isso? Semana passada que estava aquele tempo seco, eu não conseguia encostar nos tapetes que eu levava choque. Eu estava levando choque em tudo quanto era coisa. Acho que eu sou muito elétrica. Eu estava levando choque em tudo quanto é coisa. Fui tirar o tapete para varrer, levei choque só em não pegar no tapete. Que horror. Mas é porque o tempo estava muito seco, né? E aí o ar úmido facilita o deslocamento das cargas elétricas. Como o ar estava seco, elas ficam mais centradas, né? Mais localizadas. E aí a eletrostática é mais aparente, né? Mais fácil da gente verificar. Então, por isso que a gente levava choque toda hora semana passada. E agora tá meio úmido, né? Tá mais difícil. Mas o que acontece? Quando a gente caminha no tapete, vai haver transferência do nosso pé para o tapete, certo? Então, a gente vai ficar carregado. E quando a gente toca na maçaneta, que é metálica, ela é um condutor, um bom condutor, vai haver transferência do nosso corpo para a maçaneta. E aí, por isso que a gente toma esse choque, né? Ok? Conseguiram elaborar a resposta? Posso falar? Pode. Porque quando tritamos os pés no tapete, criou uma carga elétrica. E quando saímos do tapete, a carga se dividiu. Ao tocar na maçaneta, nosso corpo conduziu a carga até ela sair para a maçaneta. Isso aí. E aí, por isso que a gente toma Ô, choque. professora, eu só não fiz que ela cria, eu fiz ativa-se a energia. Não entendi. É que ali ele falou que cria uma carga elétrica. Eu falei que só ativa ela. Na verdade, não vai criar, né? Vai haver uma transferência, né? Lembra lá do princípio da conservação da carga elétrica? Não se cria carga elétrica, só há uma transferência, tá? Então, você vai transferir elétrons, vai transferir carga elétrica para o tapete, aí você vai ficar carregado. Quando você encosta na maçaneta, esse excesso de elétrons vai passar para a maçaneta. Ok? Ok? Muito bem. Questão 4.
Alguém lê? Considere duas esferas metálicas idênticas, A e B. Inicialmente, a esfera A tem carga 4 microcoulomb e a esfera B carga menos 6 microcoulomb. Determine a carga elétrica final de cada esfera após terem sido colocadas em contato e separadas. Tá, então, eu tenho duas esferas, uma tem uma carga de 4 microcoulomb e o outro tem uma carga de menos 6 microcoulomb. Eu quero saber a carga final de cada esfera, depois de colocar as duas em contato e separar. O que vai acontecer? Prestem atenção. Ele diz que são duas esferas metálicas idênticas. Se elas são metálicas, elas são condutor ou isolante? Condutor. Condutor. Então, imagina, você tem duas esferas condutoras, as duas estão carregadas e elas vão entrar em contato. O que vai acontecer? As cargas vão tentar entrar em equilíbrio. Então, a carga final, a quantidade de carga do A mais a quantidade de carga do B inicial vai ser igual, a quantidade de carga do A final, vou colocar um linha aqui para representar o final, mais a quantidade de carga do B final. Ok? O que isso significa? A quantidade de carga total vai se manter. Qual é a quantidade de carga total? É a quantidade de carga do A mais a quantidade de carga do B. O A é positivo, 4 coulombs, menos 6 microcoulombs. Então, o total vai ser de... A gente considera o sinal, tá? Então, vai ser de menos 2 microcoulomb, ok? Ok? Tudo certo até aí? Então, a carga total vai ser menos 2 microcoulombs, tá? Eu tenho dois objetos, ele diz que os dois objetos são iguais. Essa é a carga inicial e a carga final, que é o Q' mais o QB' também vai ser igual a 2 coulombs também, menos 2 coulombs, né? Porque pela conservação da carga. Carga inicial igual a carga final, ok? Então, a carga total, faltou uma aqui, é menos 2 microcoulombs. Se as duas esferas são iguais, a carga final do A vai ser igual à carga final do B, que é igual a carga total. Menos 2 sobre menos 2. A carga total dividido por 2, certo? Porque os dois objetos são iguais. Se dissesse que um tinha, por exemplo, o dobro da dimensão do outro, então esse outro teria o dobro de carga, ok? Como os dois são iguais, você pode dividir as cargas elétricas, porque é isso que vai acontecer. Essa carga total vai ser dividida entre os dois objetos. Então, a carga do A e a carga do B final vai ser de menos 1 microcoulomb. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? O ponto é, a quantidade de carga, ela permanece constante, o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, a quantidade de carga inicial é igual à quantidade de carga final do sistema, tá? Não é de cada uma, do sistema. Então, das duas esferas. Uma é 4 e uma é menos 6. Então, o total, a soma é menos 2. A soma é menos 2 no início e a soma é menos 2 no final. No final, como eu encostei os dois objetos, eles vão se equilibrar. Então, cada uma vai ficar com uma carga de menos 1 coulomb. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Entender a questão? Sim? Sim.
Tranquilo? Podemos para a próxima, então? Questão 5. Quem lê? Posso ler para? Pode. Responda. A. Na eletrização por atrito criam-se cargas elétricas? B. Durante a indução... Já vamos fazer cada uma. Ah, tá, desculpa. Pra eu não ler de novo. Sim. Tá, e aí? Na eletrização por atrito, criam-se cargas elétricas? Eu coloquei que não, porque ele transfere elétron de um corpo para o outro. Isso. Quando há eletrização por atrito, só há transferência de elétrons de um corpo para o outro. Muito bem. Letra B. Durante a indução de um corpo condutor, ocorre transferência de cargas? Sim ou não? Eu coloquei que não. O que acontece? Que ele só tem transferência de carga se os dois se tocarem. Na indução só há uma redistribuição das cargas. Lembra? As cargas, se o condutor que você aproxima, se o indutor que você aproxima é positivo, as cargas negativas do teu objeto vão ficar mais para frente e as positivas vão ficar atrás. Lembra? Então, só vai haver uma redistribuição das cargas, não vai haver transferência. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Então, na eletrização por atrito, há transferência de carga de um objeto para o outro, e na indução só há uma redistribuição das cargas elétricas, não há transferência. Certo? Beleza. Podemos questão 6? Se vocês não falam nada, eu vou seguindo, tá? Estão conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Prove a é sim, né? Não. Tá. Não. Não há criação, né? Lembra, o princípio da conservação da carga elétrica. Não se cria carga elétrica, só há transferência. Você pode repetir a resposta da B? A B. Na indução não há transferência, só há redistribuição das cargas elétricas no corpo. Lembra lá da figurinha? Eu aproximo um corpo que está carregado negativamente. Então, as cargas positivas ficam todas na frente do objeto e as cargas negativas ficam atrás. Então, só há uma redistribuição, entendeu? Aquele corpo não fica carregado, ele só organiza diferentemente as cargas dele. Ok? Ok, obrigado. Nada. Querem um tempinho aí para responder? Podemos a 6? Ai, tá adormecendo minha perna. Ai. Eita. Podemos questão 6, então? Quem lê? Eu. Na figura estão representados dois condutores metálicos descarregados, suportados por fios isolantes. Os dois condutores são postos em contato e então aproxima-se deles um bastão isolante carregado positivamente. Mantendo-se o bastão ainda próximo dos condutores, estes são afastados um do outro. Faça a representação das cargas presentes agora em cada condutor, bastante afastados entre si do bastão. Tá, então, eu tenho dois condutores, e aí eu vou aproximar um corpo que está carregado positivamente, ok? Ele diz para representar as cargas ali agora, então, agora sem haver a aproximação, então vai ter aqui uma distribuição, o objeto não vai ter carga elétrica, né? Ele vai estar neutro, ok? Porque ele diz que são dois condutores metálicos descarregados,
tá? Então, a representação é essa que está aqui, agora, ok? Agora, quando eu encosto os dois condutores e aproximo esse objeto carregado, o que, que vai acontecer? Os objetos são condutores, tá? Então, cargas iguais se afastam, cargas opostas se atraem. Quando eu aproximo esse corpo que está carregado positivamente, as cargas elétricas dos dois condutores vão ficar, as cargas negativas vão ficar aqui na frente desse objeto e as cargas positivas vão ficar atrás desse objeto aqui. Ok? Conseguiram acompanhar? Sim, não? Não. Credo. É porque precisa do desenho, né? Que coisa. Espera aí. Vocês não vão enxergar meu desenho se eu botar na câmera, será? Vamos ver se não vou enxergar nem a pau. Ah, ó, dá para enxergar. Dá ou não? Coloca a minha câmera no centro, que daí fica mais fácil, eu acho, para vocês enxergarem. Eu vou fixa, né, a minha tela no centro, e aí vamos tentar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui também, para ver o que vocês enxergam. Ops! Aí, ó, a situação inicial é isso daqui, ó. Eu tenho os dois condutores neutros, e aí eu aproximo um corpo positivo. O que vai acontecer? Eu aproximo o corpo positivo aqui. Então, as cargas negativas vão vir para frente e as cargas positivas vão vir para trás, certo? Quando eu afasto esses dois objetos, o primeiro fica carregado negativamente e o segundo fica carregado positivamente, ok? Porque houve essa reorganização aqui, tá? Por que isso aconteceu? Porque eu aproximei um objeto positivamente. Esse objeto que se aproxima positivo, ele vai puxar, vai atrair os elétrons para perto dele. Então, os elétrons, tanto desse quanto desse objeto aqui, vão vir tudo aqui para frente, ok? E todas as cargas positivas vão ficar aqui opostas. Quando eu afasto os objetos e esse objeto aqui, quando eu afasto os condutores e esse objeto, esse aqui fica carregado negativamente, porque os elétrons desse veio para cá, e esse daqui fica carregado positivamente. Ok? Conseguiram acompanhar agora? Mas se, Então ele vai... se as duas esferas estão... A primeira esfera está neutra, por que vai ficar negativa se vem um bastão positivo? Vai ficar positivo? Porque vai haver indução, né? Quando dois condutores... Ó, lembra lá dos slides que eu mostrei agora há pouco? Eu tenho dois condutores encostados, tá? Quando eu aproximo um objeto, vai haver indução. Esse objeto que está carregado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas dos dois objetos aqui, certo? E aí, todo esse objeto aqui vai ficar com carga negativa. Ah, porque se fosse positivo, ia se repelir, né? Não ia dar certo. Isso. Entendeu? Aqui fica negativo, porque esse daqui que está se aproximando é positivo. Se fosse o contrário, seria o contrário. Entendi, sim. Beleza. Conseguiram entender agora? Tranquilo? Bonita minha letra, né? E essa questão é parecida com a questão 7 também, né? Que vocês disseram que acharam difícil. Lembram lá na aula passada? Querem um tempo para a questão 6 ou podemos ir para 7? Podemos? Quem lê? Ou querem que volte? Querem que volte na 6? Oi? Eu não fiz a 7, mas eu posso fazer. Tá, não tem problema se não fez.
Podemos seguir para 7 ou querem ainda alguma coisa da 6? Então vamos para 7. Ninguém falou nada? 7. As seguintes experiências clássicas da eletrostática são realizadas com um bastão carregado negativamente e 2 condutores esféricos apoiados sobre suporte isolante. Os condutores estão em contato no início, separados no decorrer do experimento. Primeira experiência. O bastão é aproximado dos condutores sem tocar neles. Na presença do bastão, os condutores são separados cuidadosamente. O bastão, então, é afastado. Segunda experiência. Na presença do bastão, um dos condutores é tocado com o dedo por um instante. Depois o bastão é afastado e, em seguida, cuidadosamente, os condutores são separados. Terceira experiência. O bastão é esfregado nos condutores e afastado. Em seguida, os condutores são separados com cuidado. Indique o que acontece em cada experiência e determine o sinal de carga da carga de cada condutor. Tá, então, ele diz que essas 3 experiências são experiências clássicas que são feitas na eletrostática, tá? Ele quer saber em cada uma dessas 3 o que acontece com a carga elétrica dos condutores X e Y. Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos 2 condutores, X e Y, e eu aproximo um objeto carregado negativamente, tá? Na presença do bastão, eles estão em contato, ó. E aí, depois, eles são afastados, tá? Então, o que vai acontecer? Esse bastão é carregado negativamente. Então, ele vai induzir uma carga positiva nesse condutor na frente. E nesse condutor, na parte de trás, ele vai ficar carregado negativamente, ok? Por que isso vai acontecer? Porque eu estou aproximando um objeto que está carregado negativamente. Então, os elétrons desses 2 objetos vão se afastar, vão se repelir. E aí, eles vão ficar tudo nessa região aqui. Então, esse objeto aqui vai ficar carregado positivamente, certo? Quando eu afasto, esse objeto fica carregado positivamente e esse fica carregado negativamente. Mesmo caso da questão 6. Conseguiram acompanhar? Sim? Eu tenho... A esfera X vai ficar negativa e a Y positiva? Contrário. Ó, eu estou aproximando um corpo positivo, eu estou aproximando um corpo negativo. Então, toda a carga negativa vai ficar para esse aqui. E esse aqui fica positivo. Entendeu? Então, X fica positivo e Y fica negativo. Certo? Isso quando eu afasto, né? Quando eles estão em contato ainda, fica todas as cargas positivas aqui, todas as cargas negativas aqui. Quando eu afasto, daí vai ficar só positivo no X, só negativo no Y. Ok? Certo. Conseguiram acompanhar, entender a questão? Professora, eu não entendi. Dá para explicar de novo? Dá para explicar de novo. Você tem 2 condutores ali juntinhos, tá? E aí eles estão neutros. Você aproxima um objeto que é negativo. O que vai acontecer? O que é negativo vai tentar se afastar. Então, todas as cargas negativas desse primeiro objeto aqui e desse segundo objeto aqui vão ficar na parte mais afastada, mais longe desse objeto aqui, entende? Então, toda a carga negativa vai ficar nessa região aqui. E a carga positiva, se os elétrons que estavam aqui, eles fugiram, esse corpo aqui ficou com menos elétrons. Então, ele fica carregado positivamente, ok? E aí, todos os elétrons daqui fugiram para lá, então esse aqui fica carregado negativamente. Conseguiu entender? Por que isso acontece? Porque eles querem se afastar desse cara aqui, que é negativo também, entendeu? Mais ou menos, professora. Tá indo. Beleza, é um caminho. Tá? A ideia é essa, o que é igual vai se repelir. Então, se eu aproximo uma coisa negativa, todas as cargas negativas desses 2, elas vão ficar o mais longe possível. Então, elas vão ficar nessa parte externa aqui. E aí, o que é positivo vai ficar mais próximo, tentando sendo atraído por essa carga negativa aqui, tá?
Aí, quando eu afasto esses dois aqui, já aconteceu essa reorganização. E aí, todas as cargas negativas ficaram aqui e todas as cargas positivas ficaram aqui. Ok? Quanto mais a gente vai trabalhando com essas questões, mais a gente vai conseguindo fixar na nossa cabeça esses conceitos, tá? É normal que vocês fiquem com essas dúvidas. Conforme a gente for trabalhando, né, se acostumando com esses termos, com esses conceitos, fica mais claro ao longo do tempo. Ok? Vamos tentar a experiência 2, então? Podemos a experiência 2? Sim. Sim, então vamos lá. Na experiência 2, eu tenho a mesma situação, eu aproximo o bastão lá, só que aí eu coloco o dedo em um dos condutores. O que vai acontecer quando eu colocar meu dedo ali? Os elétrons vão passar para você? E de mim para onde? Para a Terra. Para a Terra. Isso aí, e de mim para a Terra. Essa indução foi das cargas negativas, né? Então, quando houver essa indução aqui, ficar os negativos aqui para trás e os positivos aqui para trás, a Terra vai entender que tem um excesso de carga negativa nesses dois objetos. E aí, quando eu encosto o dedo, esses elétrons negativos, lembra, ó, as cargas negativas, elas querem se afastar, porque eu estou aproximando uma carga negativa aqui. Se elas não têm para onde se afastar, elas vão mais longe no corpo. Se tem um contato com a Terra, o que vai acontecer com essas cargas negativas? Elas vão ir para a Terra. Elas vão fugir para a Terra, exatamente. Essas cargas negativas, elas querem ir o mais longe possível, então elas fogem através da Terra. Aí então, o esses condutor fica dois descarregado, objetos... Oi? Aí o condutor fica descarregado? Não. Aí esses dois condutores ficam carregados com que sinal? Positivamente. Positivamente. Os dois daí, X e Y. Porque todos os elétrons foram passados para a Terra. Os dois ficam carregados positivamente. Muito bem. Conseguiram entender? Prof, daí eles ficam neutros? Ou... Não, esquece, desculpa. Não, eles ficam carregados positivamente. E na experiência 3, o que acontece? Os dois ficam negativos depois? Os dois ficam negativos depois. Por quê? Quando eu encosto nos condutores, lembram? Isso daqui está tudo carregado negativamente. Se eu consigo colocar num lugar onde eles consigam se afastar, onde eles consigam ter mais espaço, mais liberdade, é isso que eles vão querer fazer. Então, essas cargas negativas, elas vão se espalhar nos dois condutores. Então, os dois condutores vão ficar carregados negativamente também. Certo? Poderia explicar de novo a 3? A 3? Isso. É a terceira aqui, experiência. Sim, aham. Eu tenho, agora, ó, o bastão é esfregado nos condutores, tá? Eu não vou só aproximar, eu vou encostar. Quando eu tenho esse contato, lembra isso daí é eletrização por contato, porque eu estou encostando o objeto carregado. Então, esses elétrons, eles vão se transferir para as duas esferas. Então, as duas esferas vão ficar carregadas negativamente.
Entendeu? Sim, obrigado. Beleza, nada. Alguma dúvida mais dessa lista, desses exercícios? Conseguiram acompanhar tudo? Façam os exercícios, respondam, façam anotações, que aí vai ficar mais fácil para a gente ir lidando com esses termos todos, tá? Posso interromper aqui o compartilhamento, que daí eu vou continuar com o assunto. Aparecendo já? Tá aparecendo. Tá, então tá. Então, continuando, a gente vai falar sobre o eletroscópio. O que é um eletroscópio? O eletroscópio é um dispositivo que é capaz de determinar se um objeto está eletrizado ou não. Então, nós temos dois eletroscópios mais comuns, que são o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas ou de lâminas, tá? Então, o pêndulo eletrostático, ele é constituído por uma esfera pequena e leve, em geral cortiça ou isopor, recoberta com tinta de alumínio ou papel alumínio, tá? Essa esfera, ela é suspensa por um fio isolante e preso num suporte isolante também. Então, essa esfera aqui, ela é leve para ela poder ir e voltar se o objeto que a gente aproximar for fazer uma força de atração ou repulsão, né? Então, ela precisa se afastar ou se aproximar, então por isso que ela precisa ser leve e recoberta por alumínio, porque o alumínio daí é um bom condutor, ok? Então, basicamente, esse é o pêndulo eletrostático. Então, o que vai acontecer? Eu vou aproximar um objeto eletrizado, e aí, quando eu aproximo esse objeto eletrizado, vai haver uma indução eletrostática, essa que a gente estava falando agora há pouco, que atrai a esfera para o corpo em teste. Então, a gente vai pegar um corpo em teste que eu quero saber, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu pego um objeto, eu quero saber se esse corpo está carregado. Então, para isso, eu aproximo ele desse pêndulo eletrostático, tá? Por isso que esse corpo que eu quero aproximar é chamado de corpo teste. Eu quero saber se ele está carregado ou não. Se o corpo não estiver eletrizado, não há atração, não acontece nada, a esfera fica parada igual ela está inicialmente, ali no pêndulo eletrostático, tá? Se a gente quiser saber o sinal da carga do corpo, a gente precisa primeiro eletrizar a esfera, e aí eu sei qual é a carga do corpo, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Se essa esfera aqui, se eu carrego ela positivamente, e eu aproximo um corpo positivo, o que vai acontecer com essa esfera? Ela vai se afastar. Então, se essa esfera se afasta, eu sei que o corpo que eu aproximei está carregado positivamente. Se o corpo que eu aproximo faz com que essa esfera se aproxime, então ele está carregado negativamente, ok? Então, eu consigo saber se um corpo está carregado e qual é a carga dele, se eu conhecer a carga desse pêndulo eletrostático, ok? Estão acompanhando? Então, vamos supor que a carga da esfera é negativa. Quando a gente aproxima, aquilo que eu falei, né? Se eu aproximo um corpo teste, pode acontecer duas coisas. Se a esfera é atraída, significa que o corpo está carregado positivamente. Se a esfera é repelida, então o corpo está carregado negativamente, ok? Então, basicamente, um pêndulo eletrostático é isso daqui. Quando eu aproximo um corpo carregado, ele pode aproximar ou se afastar. Se essa carga, se esse pêndulo está carregado, eu consigo determinar se esse corpo está carregado positiva ou negativamente também. Se eu conheço a carga dessa esferinha aqui, eu consigo determinar a carga do outro objeto que eu estou aproximando. Estão acompanhando? Sim? Sim? Sim.
Ok. Se esse objeto está carregado positivamente e eu aproximo um corpo positivo, a esfera vai se afastar. Então, eu sei que esse corpo está carregado positivamente. Se eu aproximo um corpo e a esfera se aproxima, significa que o corpo que eu aproximei está carregado negativamente. Ok? Muito bem. Aí, ó, aqui ele está explicando, né, isso que eu falei. Se essa aqui é a posição de equilíbrio, essa é a posição quando aproxima e essa é a posição quando se afasta. Se eu aproximo um objeto positivamente e o pêndulo eletrostático está carregado negativamente, vai haver atração, então a bolinha vai para frente. Se eu aproximo, se o pêndulo está carregado negativamente, eu aproximo um corpo eletrizado negativamente, ela vai se afastar também. Ok? Muito bem. Aí vem o spoiler que os colegas já falaram, né? Olha aí. O outro tipo de eletroscópio é o eletroscópio de folhas. E aí, para esse, eu pedi para vocês fazerem e me mandarem um vídeo fazendo a experiência para o meu e-mail lá até o dia 7, que é hoje, né? Como a previsão era ter falado sobre isso na aula passada e nós não falamos, então eu vou prorrogar esse prazo aqui, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês fazerem até, deixa eu ver, hoje é 7, até uma semana, tá bom? Sim. Então, até o dia 14, pode ser? E aí não vai valer um ponto extra, tá? Eu vou fazer como sendo uma avaliação do trimestre. Nossa, daí esse tipo só ganha nota boa se funcionar totalmente bem? História do céu, caiu a impressão, pelo amor de Deus. A gente tá tentando, já é um milagre, assim, né? Oi? Chegar perto, assim, já tá bom, né? Tá bom, então. Então tá, então vamos deixar. Tá. Se vocês acham que é muito, então tá. Então, deixamos no ponto extra. Eu tinha enviado ontem ou anteontem, não sei se chegou para você o e-mail. Eu não olhei o vídeo, eu vi que veio o e-mail. Você teve 2 que me enviaram. Acho que foi a... Deixa eu ver que eu já digo aqui quem que foi. Prof, se o pedacinho for de aço, dá certo ou não? Tem que ser só ferro e cobre. Aço? Pode ser. Pode ser. Que o que eu peguei ali era de aço e eu fiz de tudo e não deu certo, cara. Deixa eu ver aqui no... Ó, no meu livro tem umas dicas aqui. Se vocês quiserem, eu posso colocar lá no Siga. Por favor. Mas daí aqui é muito fácil. Ele mostra o passo a passo direitinho. Isso deve ter na internet também, né? Por isso que eu não dei instruções. É no Manual do Mundo. Então, eu tô achando meio complicado. Não sei. Não entendi, Luísa. Eu tô pesquisando agora e tô achando meio complicado, mas tudo bem. Ah, tá. Tá. Eu vou mandar esse aqui, então, tá? Deixa eu só colocar um lembrete para eu lembrar. Mandar. Tá? Aí aqui ele explica bem direitinho o que vocês precisam, o tamanho das coisas. Bem didático, tá? É um outro tipo de eletroscópio e a base de funcionamento é essa, né? Ele consegue determinar se um objeto está carregado ou não, né? Através do que acontece com essas folhas que ficam livres, né? Elas se afastam ou se repelem, dependendo se a carga é positiva ou negativa, se a carga é igual ou diferente. Ok? Muito bem. Então, isso daí fica de tarefinha para vocês. Vou colocar lá no Siga o passo a passo. E vai valer um pontinho, então, na próxima prova, que é logo. Tá? Então, vamos falar sobre a lei de Coulomb. Então, que é o último assunto antes da gente fazer a prova, tá? Então, logo a gente vai fazer a prova, até porque o trimestre está acabando, né?
Parece que começou ontem, mas está acabando. Então, vamos lá. O que é a lei de Coulomb? Quando a gente falou ali sobre o eletroscópio, a gente consegue determinar o tipo de carga elétrica, mas a gente não consegue saber o valor. A lei de Coulomb, ela lá em 1776, através de experiências realizadas, foi sugerido que a atração entre as cargas elétricas era semelhante às atrações entre massas, descrita lá pelo Newton, pela lei da gravitação. Tá? Então, lá em 1700 e pouco, já foi começado a especular como que é a atração entre duas cargas elétricas, o que depende, como que eu consigo determinar essa força elétrica entre dois objetos, entre duas cargas elétricas, ok? Então, a primeira coisa que eles disseram é que elas poderiam ser semelhantes à atração entre massa lá da gravitação universal, da lei da gravitação, tá? Então, o que foi feito? Houve uma comprovação dessas observações em 1784 pelo Charles Augustin de Coulomb, por isso que é chamado lei de Coulomb, porque foi o Coulomb que fez essa experiência, e para isso ele utilizou uma balança de torção. Então, uma balança de torção é isso daqui, mais ou menos, dentro tem cargas elétricas, e aí ele consegue saber a distância entre essas cargas elétricas. Tem um fio de fibra, um cabeçote de sustentação, um suporte isolante, contrapeso e escala. Essa escala aqui para ele conseguir medir a distância entre as cargas, tá? Então, a força elétrica que atua entre as esferas pode ser de atração ou repulsão, dependendo dos sinais da carga. Na balança de torção, o movimento da esfera provoca uma rotação no fio de fibra e o ângulo de giro é proporcional à intensidade da força que o determinou. Então, foi isso que o Coulomb fez. Ele conhecendo o valor dessas cargas elétricas ali, quando ele coloca essas duas cargas elétricas ali, elas vão ou se afastar ou se aproximar, vai haver um giro dessa balança de torção. E aí, aqui nessa escala, ele consegue determinar qual é o ângulo, qual foi o tanto que mexeu essa balança de torção, ok? Então, vamos lá. Opa, cadê? Aqui. Isso aí. E o ângulo de giro é proporcional à intensidade da força que o determinou. Então, considerando que a eletrização se distribui em esferas de pequeno raio, quando comparada à distância entre as cargas elétricas são consideradas pontiformes ou pontuais, e as esferas partículas eletrizadas. Então, a gente vai considerar que a lei de Coulomb vale para cargas pontiformes, ou seja, cargas muito pequenas comparada à distância entre as partículas, certo? Então, Coulomb utilizou duas esferas eletrizadas, Q1 e Q2, separados por uma distância D, para determinar a força elétrica de atração e repulsão entre elas. E aí ele observou algumas coisas, ele chegou a algumas conclusões. Ele falou sobre as forças elétricas entre as partículas eletrizadas. Primeiro, as forças elétricas entre as partículas eletrizadas têm a direção da reta que passa pelas partículas. Então, vamos pegar aqui, ó, eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2. A força elétrica entre Q1 e Q2, ela está na linha que liga as duas partículas, ok? Tem a direção da reta que passa pelas partículas. F12 representa a força que a partícula 1 exerce na partícula 2. Então, aqui, F12 é a força que a partícula 1 faz na partícula 2. E F21 representa a força que a partícula 2 exerce em 1. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. Eu tenho duas cargas positivas, Q1 e Q2. Se elas são positivas, mesmos sinais, as forças vão ser de repulsão. Então, elas vão ser de sentidos contrários. A força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 vai estar apontando para a direita, ok? E a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1 vai estar apontando para a esquerda, ok? Se eu tenho uma positiva e uma negativa, essas forças vão ser de atração. Uma em direção à outra, de atração.
a força que a 1 faz na 2 é apontada para 1, a força que a 2 faz em 1 é apontada para 2. E o terceiro caso, quando as cargas são negativas, vai ser a mesma coisa lá da primeira, né? Vão ser em sentidos contrários, ok? Então, a primeira conclusão que o Coulomb chegou é que as forças vão estar na mesma linha em que passa pelas partículas. Se é de repulsão, elas vão estar se afastando das partículas, se é de atração, elas vão estar em direção às partículas. Ok? Tudo bem até aí? Sim? Então tá. Conclusão 2. As forças, elas constituem um par ação e reação. Ou seja, elas têm a mesma intensidade, mas sentidos contrários. Como eu falei lá, né? Uma vai estar para a direita, uma vai estar para a esquerda, uma vai estar para a direita, em sentidos contrários, ok? Mesmo mesmo que sejam de atração, elas vão estar em sentidos contrários, certo? O que representa essas duas barrinhas laterais aqui? Essas duas barrinhas laterais é o módulo. O módulo é o valor absoluto. Então, a força que o 1 faz em 2 é igual a menos a força que o 2 faz em 1. Porque esse menos, para representar que elas têm sentidos diferentes. Quando eu coloco essas duas barrinhas, eu vou ver só o valor, sem o sinal. E aí, se eu olho só os valores, essas forças são iguais, ok? Terceira conclusão do Coulomb, a força tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, ele chegou à seguinte conclusão: a força de atração ou repulsão, ela é proporcional ao produto das cargas Q1 e Q2. Quarta conclusão, elas têm intensidade inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, a força é 1 sobre a distância ao quadrado. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas, ok? E aí, com essas conclusões do Coulomb, a gente consegue escrever uma equação matemática que é chamada lei de Coulomb. Então, a força elétrica entre duas partículas carregadas Q1 e Q2 é igual a uma constante, que eu já vou falar sobre essa constante, vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância entre as duas ao quadrado, ok? Essa é a força elétrica, essa é a lei de Coulomb. K é uma constante que depende do meio onde as cargas estão e depende do sistema de unidade. Então, se as cargas estiverem no vácuo, a constante é representada por K0 e é denominada constante eletrostática. E o valor dela é de 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Tem alguma pergunta no chat? Ok, João. Certo? Então, essa é a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela diz qual é a intensidade da força elétrica entre duas cargas carregadas, entre duas cargas eletrizadas, ok? Essa pode pôr a aula gravada e depois não siga? Sim, claro. Uhum. Beleza. Mas já está na hora, não? É 15 para as 3, né? Esse K0 é uma constante que depende do meio, tá? Então, provavelmente, geralmente o problema vai dar esse valor de K ou vai dizer que é no vácuo. No vácuo ele tem esse valor e quando eu não tô no vácuo, é essa constante chamada de constante dielétrica, tá? Na lei de Coulomb, a gente usa somente os módulos da carga. Então, olhem ali, tem essas duas barrinhas laterais, porque eu só vou considerar o valor absoluto das cargas, eu não vou considerar o sinal, ok? Para encontrar a força eletrostática. Agora, se eu quiser saber se essas forças são de repulsão ou atração, aí eu preciso usar o sinal.
Agora, como é que eu sei se é uma força de atração ou repulsão? Se o produto entre Q1 e Q2 der positivo, significa que a gente tem carga de mesmo sinal, certo? Se eu tenho mais com mais, vai ficar mais, então eu tenho cargas iguais. Se eu tenho menos com menos, na multiplicação também fica mais. Então, são cargas iguais, certo? Se as cargas são iguais, a força é de repulsão, ok? Agora, se o produto entre Q1 e Q2 der negativo, significa que eu tenho uma positiva e uma negativa, ok? Então, se as cargas são diferentes, nós temos força de atração. Conseguiram acompanhar? Se o produto entre Q1 e Q2 der positivo, significa que as cargas são de mesmo sinal, ou seja, vai ser uma força de repulsão. Se o produto entre Q1 e Q2 der negativo, significa que as cargas são diferentes, então vai ser uma força de atração, ok? Prof, Oi? no slide que tu disponibilizou pra gente, só ia até a página 57, aí não Vou colocar esse todo lá. Beleza. É porque não estava terminado, né? Aqui. É importante notar, então, a influência do meio onde as cargas estão. Se as duas cargas, se, por exemplo, nós tivermos duas cargas separadas por certa distância e elas passam do vácuo para um meio material, o valor da força elétrica vai diminuir, tá? Porque vai existir em cada meio uma constante de elétrica, e aí isso vai fazer, com que a força elétrica diminua, certo? Porque vai diminuir aquela constante K, tá? Então, por exemplo, se as cargas passam do vácuo para a água, a constante elétrica da água é 80. Isso significa que a força elétrica na água vai ser 80 vezes menor do que no vácuo. Ou seja, no vácuo a gente chama de uma força F0, então a força na água vai ser a força no vácuo dividido por 80, ok? Porque vai ser 80 vezes menor, ok? Muito bem, isso o problema vai dar, tá? Exemplo. Calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de 1 coulomb cada uma, situadas no vácuo a 1 metro uma da outra. Então, se ele quer força elétrica, nós usamos lei de Coulomb. Força elétrica igual a constante vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu estou no vácuo, ó, a constante é 9 vezes 10 na 9. Ele diz que a carga Q1 e a carga Q2 valem 1 coulomb e a distância entre as duas partículas é de 1 metro, ok? Então, K, 9 vezes 10 na 9, vezes Q1, que é 1, Q2, que é 1 também, dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. Então, a força elétrica vai ser de 9 vezes 10 na 9 Newton. Ok? Conseguiram acompanhar a questão, entender a questão? Tranquilo? Não, prof. Desculpa, eu entendi onde que sai daquele 9 vezes 10 na 9 ali. Esse 9 vezes 10 na 9 é essa constante, ó. Tá? Eu tô no vácuo, a constante no vácuo vale 9 vezes 10 na 9. Lembra que nós falamos agora há pouquinho aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Onde K0 representa constante eletrostática e o valor no vácuo é 9 vezes 10 na 9, ok? Então, constante 9 vezes 10 na 9, a carga Q1, ele está dizendo, ó, que são duas cargas elétricas de 1 coulomb cada. Então, a carga Q1 é igual a 1, a carga Q2 é igual a 1, tá? Então, K, 9 vezes 10 na 9, Q1 é 1, vezes Q2, que é 1 também. E a distância é 1 metro. Então, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 metro ao quadrado. 1 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado, vai tudo embora, só sobra 9 vezes 10 na 9. Ok? Conseguiu entender agora? Sim?
clarear as ideias, exercício. Exercício. Vamos lá. E aí, podem começar agora para ver se vocês conseguem, ver se entenderam as questões. E aí, vamos pensar na prova, tá? Falando sobre lei de Coulomb, acaba o nosso assunto, e aí a gente já pode agendar uma prova. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se é melhor a gente fazer uma prova síncrona. Eu preferia que fosse uma prova síncrona. Tá? Numa aula, assim, entre nós. Eu acho que eu precisaria de uma aula síncrona ainda para fazer uma revisão e corrigir esses exercícios, né, antes da prova. O que vocês acham? E aí, depois a gente fazer a prova. Então, hoje, nós temos aula hoje e aula na próxima quinta, né? Da outra semana. Deixa eu ver que dia que vai ser, porque nós precisamos fazer isso para fechar o trimestre, né? Hoje é 7, próxima quinta é 17, aí depois nós temos outra aula dia 21. Isso? Hoje é 7, aí semana que vem é na quinta, 17, e aí faremos a prova na segunda, dia 21. Pode ser? Pode, mas... Pode ser? Sim, Ó. mas tem prova de filosofia também. Não entendi. Nada não, esquece. Teu microfone fica falhando, não sei se é o teu microfone, o que é. Tá, então ficaria dia 21. Eu vou anotar lá no SIGA, tá? Também. Dia 21, avaliação individual de sobre eletrostática, tá? O que o João está discutindo com vocês não entraria só a parte de eletrostática, certo? Só o que eu discuti com vocês. Ok? Muito bem. Daí, na próxima aula, então, que vai ser na quinta-feira que vem, na outra semana, né? É isso? É. Na quinta-feira da semana que vem. A gente corrige esses exercícios, faz uma revisão, e aí na próxima segunda, na outra segunda, dia 21, a gente faz a prova na aula síncrona, durante a aula síncrona, ok? E aí eu quero que vocês participem. Quem não puder participar, me manda um e-mail com justificativa para a gente marcar um outro horário, senão todo mundo dia 21 na aula para fazer a prova. A prova vai ser no horário da aula, ok? Tudo bem. Entendidos, então? Oi? Alguém chamou? Essa prova vai ser escrita, um questionário? Como que ela vai ser? Isso, vai ser no SIGA como questionário e eu quero que vocês apresentem os cálculos todos. Tá? Eu sempre cobro os cálculos, então eu quero que vocês mostrem, eu não quero só a resposta, eu quero o desenvolvimento todo, tá? E daí, vai ser um questionário no SIGA. Mas daí os cálculos, nós vamos, depois de acabar a aula, tirar foto do caderno e manda no e-mail? Aham. Pode ser na hora também, pode tirar foto e me mandar. Certo? Muito bem, então, até quinta-feira que vem. Agora eu tenho que convencer o João de não pegar nenhuma aula para poder fazer isso, né? Dessas semanas. Certo? Então, até a próxima. Façam os exercícios lá, façam um vídeo lá para ganhar o pontinho. E até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. 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 Até mais. Prof, você mandou lista de presença? É isso que eu ia perguntar agora, professora. Botei.
Botei. Espera aí que eu... Meu Deus, eu não vi. Tá, Peraí. deixa eu copiar de novo. Deixa eu assinar, então. Assinem lá, então. Deixa eu ver quantos assinaram. Tchau, Pro. Tchau. Essa parte da lei do Coulomb também vai estar na prova ou só... Sim. Beleza. Assinaram Tchau, Pro. lá. Mandem no grupo da turma quem esqueceu lá, porque foi 47 respostas. Eu acho que estávamos em mais, né? Não lembro agora. Acho que era isso. Então tá. Tchau, gente. Um Essa aula abraço. vai estar no SIGA? Oi? Essa aula vai estar no SIGA? Vai. Aham. Só não Ah, garanto tá. que eu Obrigado. consiga colocar hoje, tá? Mas eu vou colocar no Siga sim. Porque tem que baixar o Obrigado. vídeo aí, subir no YouTube, colocar no Siga. Mas vai estar lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço.